E aí, vamos estudar a lição? Chegamos ao capítulo 39 do livro de Gênesis. José já foi promovido, agora ele é mordomo de toda a casa do Potifar. Ele administra tudo, tamanha confiança que Potifar percebeu que poderia ter em José. José era um cara diferente. E sabe de uma coisa? Potifar, sendo um homem que não conhecia, não amava e não servia a Deus, fez uma declaração muito interessante. Não é que o Potifar disse para José: o teu Deus é contigo? Note a declaração do Potifar. Gente, hoje em dia, se você olhar para alguém que é um escravo, se você olhar para alguém que está longe da família, se você olhar para alguém que está comendo pão que o diabo amassou, dificilmente alguém vai virar e vai dizer assim: o Senhor é contigo. Muito pelo contrário, são indícios de que aparentemente o Senhor nos abandonou. Mas o Potifar disse outra coisa completamente diferente. José, Deus é contigo. Todo mundo talvez diria: Deus te abandonou. O José disse, ouviu de Potifar: Deus é contigo. Que análise profunda do Potifar. Deixa eu te falar uma coisa. A dificuldade não é sinônimo do abandono de Deus. José estava passando por momentos difíceis, mas Potifar enxergou que Deus era com ele. Meu querido, minha querida, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas em nome de Jesus, a visão de Potifar precisa ser a nossa visão. A despeito do que estamos passando, o Senhor é conosco para nos dar a vitória. E sabe, a mulher do Potifar pôs os olhos em José e o cobiçou. E olha o que a mulher dizia todo dia para o José: José, deita-te comigo. Mulher cansada, hein? Só queria ficar deitada. Que estranho, né? Mas o José resistiu. E o que ela fez? Ela tentou uma investida mais forte e agarrou José. E diz a Bíblia que José fugiu e as vestes do José ficaram nas mãos desta mulher super tarada. Resultado? O José foi acusado por ela, diante de Potifar, de que ele teria forçado a mulher a fim de que ela tivesse relações com ele. Normalmente, tal indivíduo sofrendo esse tipo de acusação seria conduzido à morte. E Potifar, lembre-se, ele era o chefe dos executores. Sabe por que ele não executou José? Porque sabia que a história estava mal contada. Tinha alguma coisa errada diante disso. Ele poderia ter matado José sem o menor problema para ele, mas ele enviou José para a prisão, porque ele sabia que alguma coisa na história não se encaixava, e ele acreditava, como disse anteriormente, que Deus era com José e José já tinha dado provas de sua integridade. Com a dúvida no ar, sabendo quem era bem a mulher que tinha, Potifar não mata José, o envia para a prisão para que de alguma forma ele se posicionasse, porque também ele não podia ficar sem fazer nada diante de toda aquela circunstância. Mas enfim, José fez o que todos os jovens, o que todos nós devíamos fazer quando estamos diante da tentação sexual. Não tem que ficar tentando resistir. Você precisa fugir. Fugir, exatamente. Foge desses sites que está te levando para uma conduta sexual ilícita, administração da sexualidade de modo inapropriado. Foge dessas conversas, desses bate-papo, desses grupos de WhatsApp com obscenidades. Foge dessas coisas que estão te conduzindo para a derrocada na administração de tua sexualidade. José fugiu e fica o exemplo para cada um de nós. José foi acusado de alguma coisa que ele não era. Talvez por fugir da tentação sexual você seja acusado de frouxo, de que você não gosta, de que não sei não, hein? Talvez. Mas olha, que importa a acusação de Satanás ou das pessoas manipuladas por ele? O que importa é que você está bem com Deus. E se você o honra aqui,
Ele certamente te honrará no momento oportuno. Apenas aguarde e confie em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a enfrentar a tentação e fugir dela se necessário for. Em nome de Jesus, amém.